A situação do Marcos Mion não é nada boa na Globo. Isso porque ele tem perdido destaque, prestígio e tem sido considerado um pastor da Record nos sábados da Globo. Você tem gostado do programa que ele tem feito lá? Ou você tá de saco cheio do caldeirão com o Mion? Nós vamos falar inclusive das últimas envolvendo o apresentador, do espaço que ele perdeu no show da Lady Gaga e o que a Globo tá pensando para fazer com ele e salvar o programa dele da programação ali da emissora nos próximos anos. Vem comigo, porque a gente vai comentar tudo isso com a sua participação aqui no espaço de comentários. Então já maceta esse like aí, minha senhora, porque depois da vinheta, bora comentar. Olá pra você, meus amores, Dieguinho de volta com mais um vídeo pra você que tropeçou e caiu aqui no canal. Esse é o Bora Comentar, onde a gente fala de reality show, a gente fala sobre bastidores da TV, a gente analisa os principais assuntos e estamos aqui pra falar de Marcos Mion. A primeira coisa que eu tenho pra perguntar pra você é: você gosta do Marcos Mion ou você não tem mais paciência e nem vai com a cara dele? Gente, o Marcos Mion foi um apresentador que surgiu na MTV, conversando com o público jovem e, naturalmente, ele foi envelhecendo ao longo do tempo. Também foi para a Record, né, onde nacionalmente ele teve uma projeção de destaque muito maior no comando do programa Legendários, né, que era uma espécie de Pânico da Record, né? Então era um programa que tinha ali as paniquetes dele, né, vários nomes, inclusive, ficaram famosos ali, que vieram do Pânico e foram para lá, enfim. Ele também esteve na Record na mesma época que a Sabrina Sato foi contratada, então a Record deu uma rejuvenescida nessa época, teve uma outra pegada, enfim, fez muito sucesso esse programa de sábado que ele fazia. Depois, ele virou apresentador da Fazenda e foi seu último trabalho lá, depois de ser transferido, aliás, de ser mandado embora, demitido da Record, e um ano depois ter sido contratado pela Globo, na mesma época que o Luciano Huck foi anunciado como apresentador do Domingão, e ele acabou ficando no comando do Caldeirão, tá? E aí os programas deixaram de ter a nomenclatura com... Aliás, deixaram de ter a nomenclatura do e passaram a ter a nomenclatura com. E aí você vai entender com o exemplo que eu vou citar. Antes o Domingão era Domingão do Faustão. E o Caldeirão era Caldeirão do Huck. Agora é com. Por quê? Se um dia a Globo decidir trocar o apresentador, ela troca por quem ela quiser. Tirando o do, ela não dá mais poder para quem está ali com o título no nome do programa, né? Então é Domingão com Huck e Caldeirão com Mion. Esse com faz toda a diferença, é um recado da Globo, até mesmo pro ego desses apresentadores, né? Mas falando especificamente sobre o Marcos Mion, o que acontece? O Marcos Mion é muito chato. Ele ficou muito chato ao longo dos últimos tempos, mas quando ele foi para a Globo, ele passou a incorporar um personagem novo, e eu falo personagem com muita tranquilidade, porque o Marcos Mion fora do ar é bem diferente daquele do Marcos Mion no ar, e ele, já todo grisalho e tal, começou a demonstrar um deslumbre excessivo pela Globo. Mas chegou a ser tão excessivo que se tornou cansativo, até para quem trabalha lá dentro. Com a coisa de Globo, 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 trabalhar na Globo é isso, não sei o que trabalhar na Globo é um espetáculo. Ele começou a vangloriar de puxar muito o saco da Globo, não é? E aí, esse excesso de Globo fez com que até quem trabalha lá dentro começasse a olhar para o Mion como um grande puxa-saco. E aí, o que aconteceu? O que acontece com todas as pessoas que são puxa-saco? Geralmente, ganham espaço, ganham destaque, em qualquer empresa que estão, não é? Porque o chefe vê, fala, pô, esse cara veste a camisa da empresa realmente, não só veste, como tá praticamente tatuando a marca da empresa na testa. Então vamos dar espaço para ele. E o Marcos Mion ganhou espaço. Ele foi chamado para cobrir prêmios no Multishow, apresentar prêmios no Multishow. Ele foi chamado para fazer festivais, como foi o caso do The Town, Rock in Rio. Não sei se The Town ele fez, mas Rock in Rio ele fez, né? Enfim, naquele mesmo período ele começou a crescer muito dentro da Globo em outros produtos da casa também. Só que toda subida tem sua queda, você sabe disso, né?
E aí ele começou a cair agora no último ano. Isso porque o programa dele começou a perder, não a perder, mas começou a se estagnar em anunciantes e não teve ali tanta audiência desde quando ele assumiu o horário. Então a Globo começou a falar, tá, então o que nós temos mais para explorar com esse cara? Não é? Porque televisão é um mercado também e precisa vender para compensar e pagar as contas. Aí é quando a Globo toma uma decisão, agora duas na verdade, contra o Marcos Mion. A primeira, né, ele foi retirado do comando ali, da ancoragem, né, do show da Lady Gaga. Isso porque ele foi muito criticado no último show da Madonna, né, da qual ele foi escolhido. E para evitar uma rejeição, colocaram a Ana Clara no lugar, que inclusive foi extremamente aprovada, como sempre, né? Porque a Ana Clara é extremamente competente, muito boa naquilo que faz. E a segunda, agora é mais recente. Para tentar salvar o programa do Mion, que virou uma espécie de elefante branco na Globo, mas é um programa que não tem tanta atratividade no sábado à tarde, a Globo está querendo transformar o programa em algo mais competitivo comercialmente. E a ideia que a emissora tem, hoje ele é gravado no Rio de Janeiro, é gravado nos estúdios Globo, a ideia é retirar o programa do Mion da Globo do Rio, tá? E colocar o programa na Globo de São Paulo, para que o Marcos Mion se aproxime do mercado publicitário de São Paulo. É aqui que estão as grandes marcas que patrocinam o Big Brother, inclusive, não é? Os escritórios de marketing de montadoras, de grandes indústrias, estão todos aqui em São Paulo. Então, trazer o programa do Mion para São Paulo é um indicativo que a Globo tem para tentar salvar tanto ele quanto o programa dele de serem retirados do ar pela falta de patrocinador, não é? Ao mesmo tempo, a imagem do Marcos Mion não anda nada boa no mercado. Porque como a gente fala, gente, é muito difícil você agradar todo mundo o tempo inteiro, né? Ainda mais quando você sustenta personagens, né? O Marcos Mion que fala desse jeito, aquele caldeirada, ele tem uma tendência a cansar o público, né? Tudo que você faz de maneira muito exagerada cansa o público. Um exemplo foi até eu aqui, ontem, eu tava na live do Bora até às 6 da tarde, eu tava usando o fone de ouvido e fiz assim com o fone, ó. Oi! E fiquei gritando aqui na beirada do fone, porque eu queria testar o microfone dele, né? Eu não sabia que ia ficar tão alto, mas ficou muito alto a ponto de incomodar quem estava assistindo. Eu tive muitas críticas, né? E as pessoas falando, o Dieguinho, aí, algumas defendendo, né? Gente, o Dieguinho é assim mesmo, ele sempre foi. E outras falando, nossa, que exagerado, nananã. E ali, batendo o olho naqueles comentários, eu falei, cara, é isso, não é? Tudo que é exagerado incomoda. E eu acho que o que o Mion está aparentando ser, já desde quando ele chegou na Globo, é um cara exagerado. É aquele cara que passa do ponto. É aquele cara que passa do limite. É aquele cara que fez o Dieguinho de ontem ou 2 dias atrás, não é? Então, o ponto aqui é o exagero. Agora, eu, evidentemente, preciso saber se você gosta do Mion, inclusive se você assiste o programa dele. Eu queria muito saber a sua opinião aí nos comentários. Você assiste o programa do Mion, você gosta dele, você também acha que ele na Record era muito melhor como apresentador da Fazenda? Há quem defenda que ele deveria assumir o lugar do Tadeu Schmidt na apresentação do Fantástico, na apresentação do BBB, imagina, Marcos Mion começou mais um show da vida, não, pelo amor de Deus, na apresentação do BBB. Eu acho um erro, porque antigamente eu defendia esse ponto, tá? Hoje eu já torço o nariz, porque eu acho que o Marcos Mion não se daria bem nesse papel. Mas eu queria muito saber a sua opinião aí a respeito disso. Além disso, né, a gente sabe que o Mion também, ele entra na Globo na época que o Boninho ainda tá lá, não é? Então o Boninho também tem um certo envolvimento ali na chegada do Marcos Mion na Globo, né? Só que o Boninho já saiu de lá. Então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que o Boninho deixa a Globo, mas deixa para trás o Marcos Mion como um problema para a emissora resolver, não é? Ainda bem que ele não ganhou projeção para apresentar o BBB, porque senão a gente estaria reclamando dele aqui até agora.
tá? Mas é isso, gente, o Mion tá mais ou menos queimado na Globo, ninguém aguenta, e a Globo, portanto, tem um problemão com o Marcos Mion e precisa resolver rápido, tá? É isso que eu acho que a emissora tem aí para pensar e para resolver. Bom, é isso. Gostou? Quero saber a sua opinião. Se não gostou, comenta também, tá bom? A gente tá aqui analisando os últimos acontecimentos, Dieguinho mais analítico, opinativo. Aqui eu quero saber o que vocês estão achando desses vídeos, tá? Vídeos de mais curto, 10 minutinhos ali pra gente focar especificamente num assunto e discutir. E queria também a sua sugestão de tema pro próximo vídeo, tá? Coloca pra mim aqui nos comentários do canal, porque eu quero muito saber qual vai ser o próximo assunto que vocês querem que eu comente. Envolvendo bastidores da TV, novela, treta dos famosos e tal. E aí a gente vai se encontrando por aqui, tá bom? Lembrando os nossos horários, tá? Ao vivo ou gravado, 8 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde ao longo desse período experimental aí que a gente tá fazendo de antecipar a live das 9, tá bom? Repetindo, 8 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde, tá bom? 6 da noite, no caso, 6 horas já é da noite. Então é 8 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da noite. Amo vocês, fui!